Capítulo 4. Porque o reino de Dario, ocupado por Alexandre, não se rebelou contra seus sucessores após a morte deste. Cur Darii regnum quod Alexander occupaverat, a successoribus suis post Alexandri mortem non defecit. Consideradas as dificuldades que devem ser enfrentadas para a conservação de um Estado recém-conquistado, alguém poderia ficar pasmo ante o fato de que, tendo se tornado senhor da Ásia em poucos anos, não apenas havia terminado sua ocupação, Alexandre Magno veio a morrer. E a despeito de parecer razoável que todo aquele Estado devesse rebelar-se, seus sucessores o conservaram, e para tanto não encontraram outra dificuldade senão aquela que, por ambição pessoal, nasceu entre eles mesmos. Argumento: os principados de que se conserva a memória têm sido governados de duas formas diversas. Ou por um príncipe, sendo todos os demais servos que, como ministros por graça e concessão sua, ajudam a governar o Estado, ou por um príncipe e por barões, os quais, não por graça do Senhor, mas por antiguidade de sangue, têm aquele grau de ministros. Estes barões têm estados e súditos próprios que os reconhecem por senhores e a eles dedicam natural afeição. Os estados que são governados por um príncipe e servos têm aquele com maior autoridade, porque em toda a sua província não existe alguém reconhecido como chefe senão ele, e se os súditos obedecem a algum outro, fazem-no em razão de sua posição de ministro e oficial, não lhe dedicando o menor amor. Os exemplos dessas duas espécies de governo são, nos nossos tempos, o turco e o rei de França. Toda a monarquia do turco é dirigida por um senhor, os outros são seus servos, dividindo o seu reino em Saint-Jacques. Para aí manda diversos administradores e os muda e varia de acordo com sua própria vontade. Mas o rei de França está em meio a uma multidão de antigos senhores que, nessa qualidade, são reconhecidos pelos seus súditos e por eles amados. Tem as suas preeminências, e não pode o rei privá-los das mesmas sem perigo para si próprio. Quem tiver em mira, pois, um e outro desses governos, encontrará dificuldades para conquistar o Estado turco, mas, vencido que seja este, encontrará grande facilidade para conservá-lo. Ao contrário, encontrar-se-á, em todos os sentidos, maior facilidade para ocupar o Estado de França, mas grande dificuldade para mantê-lo. As razões da dificuldade em ocupar o reino do turco decorrem de não poder o atacante ser chamado por príncipes daquele reino, nem esperar, com a rebelião dos que rodeiam o soberano, poder ter facilitada a sua empresa. É o que resulta das razões referidas. Porque, sendo todos escravos e obrigados, são mais dificilmente corruptíveis, e quando fossem subornados, pouco de útil poder-se-ia esperar, visto não serem eles capazes de arrastar o povo atrás de si pelos motivos já mencionados. Logo, se alguém assaltar o Estado turco, deve pensar que irá encontrá-lo todo unido, convindo contar mais com suas próprias forças que com as desordens dos outros. Mas, vencido que seja, e uma vez desbaratado em batalha campal, de modo que não possa refazer os exércitos, não se deve recear outra coisa senão a dinastia do príncipe. Uma vez extinta esta, ninguém mais resta que deva ser temido, já que os demais não gozam de prestígio junto ao povo. E como o vencedor deste, nada podia esperar antes da vitória, depois dela não deve receá-lo. O contrário ocorre nos reinos como o de França, porque com facilidade podes invadi-lo em obtendo o apoio de algum barão do reino, pois que sempre se encontram descontentes e os que desejam fazer inovações. Estes, pelas razões referidas, podem abrir o acesso àquele estado e facilitar a vitória. Esta, depois, se desejares manter-te, arrasta atrás de si infinitas dificuldades, seja com aqueles que te ajudaram, seja com os que oprimiste. Não é bastante extinguir a estirpe do príncipe,
pois permanecem aqueles senhores que se tornam chefes das novas revoluções, e não podendo nem contentá-los, nem exterminá-los, perde aquele estado tão logo surja a oportunidade. Ora, se for considerado de que natureza era o governo de Dário, se o encontrará semelhante ao reino do turco. Para Alexandre, foi necessário primeiro encurralá-lo e desbaratá-lo em batalha campal, sendo que, depois da vitória, estando morto Dário, aquele estado tornou-se seguro para Alexandre pelas razões acima expostas. Seus sucessores, se tivessem sido unidos, poderiam tê-lo gozado tranquilamente, pois ali não surgiram outros tumultos que não os por eles próprios provocados. Mas quanto aos estados organizados como o da França, é impossível possuí-los com tanta tranquilidade. Dessa circunstância é que nasceram as frequentes rebeliões da Espanha, da França e da Grécia contra os romanos. Em decorrência do grande número de principados que havia naqueles estados, e por todo o tempo em que perdurou a sua memória, os romanos estiveram inseguros na posse daqueles domínios. Mas extinta a lembrança dos principados, com o poder e a constância de sua autoridade, os romanos tornaram-se dominadores seguros. Puderam eles também, combatendo mais tarde em lutas internas, arrastar cada facção para o seu lado, parte daquelas províncias, segundo a autoridade que havia adquirido junto a elas. E essas províncias, por não mais existir o sangue de seus antigos senhores, não reconheciam senão a soberania dos romanos. Consideradas, pois, todas estas coisas, ninguém se maravilhará da facilidade que Alexandre encontrou para conservar o estado da Ásia e das dificuldades que foram arrostadas pelos outros para manterem o conquistado, como Pirro e muitos outros. Isso não resultou da muita ou da pouca virtude do vencedor, mas sim da diversidade de forma do objeto da conquista. Os capítulos seguintes serão lançados o mais brevemente possível. Agradeço a sua atenção e compreensão. Peço com toda a humildade que curtam e compartilhem este projeto para que ele possa continuar. A sua ajuda é muito importante para que possamos manter e desenvolver este trabalho. Obrigado.